Muito bem. Começando a nossa aula com a frase, quem vai ler a nossa frase aqui, por favor? Para ter um negócio de sucesso, alguém algum dia teve que tomar uma atitude de coragem. E aí, gente, faz sentido? Que o sucesso é uma decisão, né? Ainda mais no Brasil, né? Com Sim. tanta dificuldade que o empresário enfrenta, no sentido de, não criticando, mas no sentido de impostos, né, gente? São muitos encargos. É complicado uma empresa, ela está toda legalizada, né? Então, assim, tem que ter muita coragem. Não é fácil, não, né? Mas é isso aí, gente. Nós vamos hoje falar sobre esse tema, porque esse tema vai fazer a gente entrar no conteúdo do nosso trabalho, do projeto empresa, tá? Então, a professora entrou no tema ética, né? Nós começamos falando de valores, aí a gente foi para ética, o conceito de ética, para a professora chegar na parte do trabalho Código de Ética com vocês, que nós vamos fazer presencialmente, tá, gente? Eu não vou fazer online, porque eu acho que dificulta muito vocês fazerem a distância uns com os outros, sem conhecer, sem entender. Primeiro, a gente tem que montar a proposta desse negócio, o que vai ser, como é que vai funcionar. Então, a gente vai fazer ali a base da sua proposta de negócio para a gente chegar no código de ética, tá? A professora vai orientar, vai passar, vai dar o passo a passo para vocês fazerem em grupo, tá, gente? O que eu posso adiantar para vocês? Quem quiser já ir estudando, pesquisando, com aquela ideia, qual tipo de empresa que eu vou trabalhar no curso, né? Para o meu grupo, que tipo de negócio eu vou sugerir? E aí vocês em grupo vão fazer uma votação para escolher um tipo de empresa, né? Um tipo de atividade econômica e dali montar todo o projeto empresa do curso, tá? Então, esse questionamento vocês já podem fazer aí na casa de vocês. Então, eu quero dar uma estudada, eu quero pensar num negócio diferenciado, né? Ou então você já tem vontade de estudar um certo ramo de negócio, proponha isso para o seu grupo quando você estiver presencialmente, e se o seu grupo aceitar, pode ser uma proposta legal para vocês trabalharem o projeto, tá, gente? Então, esse pensar, esse questionar já pode ser feito aí, na casinha de vocês aí, de boa, tá? Marielle, boa noite, sem problema, seja bem-vinda, tá bom? Então, é isso, gente. E aí, hoje a gente, então, vai falar um pouquinho sobre o que é empreender, né, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser um empreendedor. Então, a professora vai começar, como eu sempre digo para vocês, com a definição sobre o empreendedorismo, tá? Então, antes desse slide, eu vou pular esse slide e eu vou para esta frase, depois eu vou voltar, tá? Então, eu não vou deixar de passar aquele conteúdo, só estou mudando a ordem, tá bom? Gosto muito dessa frase, porque eu acho que essa frase, ela define muito o que é ser empreendedor, né? Quem pode ler para a prof aqui a frase, para a gente começar? Empreendedorismo são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagens. Muito bem. É aquele famoso ditado que a nossa coordenadora sempre fala, né? Na crise, uns choram e outros vendem um lenço, né? Não é mais ou menos isso? Então, alguns passam por dificuldades, é claro, né, gente, que nossa situação hoje, atual no Brasil, ela é crítica em termos econômicos, mas a gente sabe de muitas empresas que se sobressaíram, inclusive, gente, muita empresa que nasceu na crise da pandemia, tá? Então, assim, isso dá uma certa esperança para a gente, né? Uma esperança de que é possível investir, que é possível fazer, né? É claro
que tudo tem que ser avaliado, os riscos devem ser avaliados, mas esse é o espírito empreendedor. Ele consegue identificar ali o que realmente é obstáculo e o que realmente pode ser uma oportunidade, que às vezes é obstáculo para um, mas é oportunidade para outro, tá? Então, essa aqui é a ideia que a professora quer passar para vocês. Então, vamos para o conceito. Vamos para o conceito do que é empreender, tá bom? Olha lá. O que é empreender? Ter ideias e posturas inovadoras. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui por partes. Então, ter ideias e posturas inovadoras. E também criativas. Nossa, gente, meu equilíbrio psicomotor tá péssimo aqui com a canetinha aqui, né? Então, você tem que ter ideia e postura. Postura é o quê? Comportamento. Só a ideia faz de mim um empreendedor? Não. Só a ideia faz de você um potencial empreendedor. Só a ideia faz de você uma pessoa criativa, né? Mas não faz de você um empreendedor, porque você tem que ter essas duas coisas. Você tem que ter as ideias, mas você também tem que ter um comportamento, né? Então, tem gente que é cheia de ideia, e as ideias voam, né, gente? Aquela coisa louca, né? Mas não tem o quê? Não tem ação. Então, a ação, ela complementa o empreender, né? Então, ter ideias e posturas inovadoras. Gente, o que é inovar? Quem pode me dizer? O que é inovar? Gente, todo mundo sabe o que é inovar, não sabe? Jogo de cintura? Hã? Jogo de cintura? Ter jogo de cintura, com certeza. O que mais que é inovar? Vamos lá. Inovar não está relacionado com coisas novas? Não é isso? Inovar, novo, parece que a palavra tem o mesmo sentido, não é? Sim. E é bem isso, gente. Só que a professora não está falando que agora a gente tem que tirar ideias mirabolantes do além para você trazer para a terra, para você ser considerado empreendedor. Mas, às vezes, reformar aquilo que já faz. Percebe? Então, você está lá trabalhando no seu emprego e aí você saca que se você fizer aquele serviço de uma outra forma, o resultado pode ser melhor. Isso é inovar? Com certeza, isso é inovar. Gabriele, boa noite, sem problemas, tá? Seja bem-vinda. Então, gente, postura inovadora, ideia inovadora é trazer algo diferente, algo novo, algo que ainda não foi feito. Ou se foi feito, a maioria das pessoas ainda não sabem, né? E criativo. O que é criativo? É você trazer uma ideia para o plano físico, né, gente? Agir. Para quê? Para atingir melhorias no ambiente. Então, esse ambiente pode ser uma empresa, esse ambiente pode ser pesquisas, inclusive, do mundo acadêmico, dos estudos, e essa melhoria também pode ser social. Então, quer dizer que se eu, professora, tenho uma ideia e apresento essa ideia, e aí isso aí gera um projeto social, mesmo que eu não ganhe um centavo, né? Mesmo que eu mude ali, mas isso na minha vida não influencia assim muito no sentido de ganhos, eu estou sendo uma pessoa empreendedora? Você está sendo uma pessoa empreendedora, né? Professora, então, se eu seguir a carreira acadêmica e quiser estudar e fazer pesquisa, né, pesquisa científica, eu estou sendo uma pessoa empreendedora? Você está, porque, gente, não são as descobertas científicas que fazem a ciência avançar? Não é algo novo que está trazendo uma informação que a gente não sabia, de uma certa forma? Um pesquisador, quando ele mostra, né, uma pesquisa, quando ele faz um experimento e ele chega em um resultado, ele traz algo inovador.
ele traz algo que não tinha antes, né? Então, ele também está sendo um empreendedor. Olha só. E, claro, aquela pessoa que age com inovação e criatividade lá na empresa. Ela pode ser tanto dono da empresa, como ela pode ser, por exemplo, um colaborador, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre o empreendedorismo como um comportamento, tá, gente? Uma coisa que as pessoas se enganam muito, as pessoas acham que ser empreendedor é ser empresário. Então, eu não tenho empresa, então eu não sou empreendedor. Então, a gente vai aprender hoje que ser empreendedor não necessariamente você precisa de uma empresa, mas que o empreendedorismo entra como uma característica comportamental, tá? E aí a professora vai dizer quais são os comportamentos. Rebeca, boa noite, Rebeca, seja bem-vinda. Então, o que é ser empreendedor? Vamos ver aqui as características, gente? Olha lá. Eu trouxe um desenhinho que eu adoro, porque ele já diz tudo o que é ser um empreendedor, né? Então, olha lá, deixa eu até tirar foto aqui para vocês. Eu acho muito legal esse desenho. Então, ele já está dizendo aqui nesse slide o que faz você desenvolver o empreendedorismo na sua vida. Então, ele está falando lá, ó, ter visão. Mas essa visão é a visão de enxergar, que nem a gente está enxergando aqui na tela? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus, eu estou falando com pessoas. Vocês estão aí? Vocês estão me abandonando? Não. Tá sozinha não, professora. Estamos aqui. Essa visão aqui não é a visão só de enxergar, gente, que nem a gente está enxergando essa tela aqui. Essa visão é aquela visão de identificar uma oportunidade. Então, quando você vai numa empresa e você viu que está precisando de um certo tipo de cargo e você tem aquela experiência, e às vezes você quer mudar de área, então você identificou uma oportunidade, né? Quando você percebe que ali é uma porta para você se desenvolver, para você crescer. Como empresário, é aquele empresário que identifica a situação e ele fica procurando as oportunidades, que foi o que eu falei da frase do Nicolau Maquiavel, né? Então, ter visão, saber encontrar a saída, as oportunidades para aquela situação, né? Então, é importante. Como é que eu desenvolvo a minha visão, professora? Gente, colocando o cérebro para pensar, tirando o cérebro da preguiça. Às vezes a gente não quer. Quando a professora passa um trabalho para vocês, e às vezes você tem que quebrar a cabeça, você tem que pensar, né? Em vez de você achar ruim, não. Lembre-se que você precisa exercitar o teu cérebro para que ele comece a ser criativo, para que ele comece a identificar as oportunidades, né? Então, é um exercício isso aqui, gente. Não é da noite para o dia que você vai ter visão e pronto, acabou. Isso aqui é você ficar com o radarzinho ligado, né? É você ir num estabelecimento e prestar atenção em como é que eles fazem, o que faz que é legal, o que você acha que deveria melhorar. Isso é você desenvolver a sua visão empreendedora, né? Então, ter visão, ter energia, ou seja, disposição. Uma pessoa sem disposição para fazer, ela só tem ideias. Ela fica só na teoria, gente. Ela não consegue trazer isso para a vida dela. Ela não consegue inovar na vida dela. Ela vira aquela pessoa cheia de metas. Todo ano ela faz um monte de metas, mas ela não consegue executar, né? Então, ter energia, ter liderança. Por que o empreendedor tem que ter liderança, tem que ser um líder, tem que desenvolver o perfil de liderança? Porque senão, gente, se ele não convencer as pessoas de que a ideia dele é boa, como é que as coisas vão acontecer? Não é? Então, ele precisa liderar. As pessoas precisam olhar e falar assim, nossa, olha, faz sentido o que aquela pessoa está dizendo. Né? Ela tem que ter influência com as pessoas. E aqui vem a grande habilidade de você se relacionar, de você saber lidar com todo tipo de pessoa, por mais que seja difícil.
Por mais que tenha algumas pessoas, gente, que é complicado. Às vezes a gente tem vontade de dar uma sapatada na cabeça, né? A gente tem vontade de falar, ai meu Deus, a pessoa podia sair dessa empresa. Mas encare isso como uma oportunidade de aprender como eu lido com esse perfil de ser humano, né? Então, ter liderança, assumir risco, né? Então, ele tem que ser corajoso. É claro, ele não vai assumir riscos de forma irresponsável. Ele sabe onde ele está pisando. Mas, gente, risco é risco. Ele pode perder, quanto ele pode ganhar, né? Então, tem que ter coragem para isso. Tem que saber se organizar, tem que saber ser planejado. Para quê, gente? Para que esse projeto que está no campo das ideias aconteça no campo físico, né? Tomar decisão, não dá para falar assim, ó, o projeto é meu, mas a Bárbara que toma decisão. O projeto é meu, mas a minha equipe que toma decisão. Como é que você vai dirigir seu projeto se você não tem coragem de tomar a decisão, né? E tomar a decisão, gente, ó, não é só a parte boa, não. A parte boa é tomar a decisão, nossa, fazer o que eu quero, legal. Mas fazer o que eu quero implica responsabilidade. Quando as coisas derem errado, você tem que ser maduro o suficiente para assumir que foi você que tomou aquela decisão. Você que escolheu aquele caminho, aquela ação, né? Então, ser responsável, né? Ser independente não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinho. Quer dizer que você não tem que ficar dependendo da motivação das pessoas. Gente, se a gente ficar esperando a motivação das pessoas, a gente vai morrer desmotivado, tá? Por quê, gente? Porque as pessoas não estão tendo motivação nem para os projetos dela, quanto mais para o seu. Eu vejo que muita gente fica dependendo dos familiares, do marido, das pessoas para motivar. Se ninguém motiva, a pessoa não faz. Gente, na vida, às vezes a gente precisa ser independente. Se você não está encontrando motivação das pessoas, seja o próprio fator gerador dessa motivação. Busque dentro de você. Até porque eu, professora Luana, acredito que eu não posso criar a motivação dentro de você. Eu não posso desenvolver a motivação. A motivação tem que estar aí. O que eu faço é estimular. Mas se você não tem motivação, não tem nada que eu aqui de fora possa fazer. A motivação, ela vem de dentro, né? Então, seja independente. Não dependa da motivação dos outros. Seja você o seu próprio motivador, né? E por último, gente, ser criativo, lógico. Então, a coisa está dando errado, vamos buscar uma outra saída. E aí os alunos me perguntam, professora, eu quero ser uma pessoa mais criativa. Gente, quem aqui pode dar uma sugestão de como é que a gente desenvolve a criatividade? Quem pode me dar uma sugestão? O que vocês acham? Como é que desenvolve uma criatividade? Como vocês acham que desenvolve? Pode dar um chute aí, gente. Pode sugerir sua opinião. Como que vocês acham que uma pessoa fica criativa? Ó, tem gente aqui respondendo. Marielle falou que é péssima na criatividade. Ai, meu Deus. Na leitura, a partir das diversas ideias, muito bem. A leitura ajuda porque ela te dá um norte. As diversas ideias também. Porque uma hora você vai acertar numa ideia legal, né, Pedro? Muito bem. É uma outra coisa que as pessoas têm que parar, né? As pessoas acham que, assim, você tem que ter só ideia boa. Gente, pelo amor de Deus. Todos nós temos ideias horríveis, ideias ruins. Faz parte da vida. Para sair uma ideia boa, quantas ideias ruins não saíram? Né? É só a gente pensar nas coisas que o ser humano já inventou, né? Pedro colocou aqui que às vezes as ideias horríveis são as melhores. Meu Deus. Depende, viu, Pedro? Estar sempre atualizada com as coisas dos momentos. Exatamente, Maria. Ficar antenado, saber do que está acontecendo no mundo. Muito bem.
Tá vendo como a professora está obrigando você a fazer seu cérebro pensar? A Marielle aqui, o Pedro participou. O que eles estão fazendo, gente? Eles estão trabalhando o cérebro para a criatividade. A criatividade, gente, ela acontece quando a gente sente necessidade. Vamos dar um exemplo? Imagina que você está indo trabalhar e aí a rua que você passa, ela está interditada, tem um buraco enorme e tem um monte de gente trabalhando. Você precisa trabalhar, não precisa? E aí você está acostumado só com aquele caminho, certo? O que você tem que fazer? Dá a volta. Você vai ter que procurar um outro caminho, não é? Você tem que falar assim, e agora? Ó, se eu for por ali e virar na tal rua, eu vou parar em tal lugar, mas aí eu vou me perder, ou então ali vai ter mais trânsito. Então, deixa eu ir por aqui, ó. Então, eu vou pegar aquele outro caminho e aí você vai ficar quebrando a cabeça. Sabe o que você está fazendo? Você está desenvolvendo a criatividade. Muito bem, Maria. Você vai arrumar uma outra estratégia. Ser criativo, gente, é quando a necessidade ela bate na tua porta. Por isso que o brasileiro é considerado criativo. Vocês nunca ouviram falar? Que a gente brasileiro é criativo? Porque, gente, a necessidade às vezes bate na porta. E a gente não tem muito o que fazer. É aquela família que não, às vezes está desempregada e está encontrando outro meio de ganhar dinheiro ali, vendendo alguma coisa, né? A necessidade obriga a gente a pensar. E agora? O que eu vou fazer? Não está dando certo desse jeito. Estou procurando emprego. O que eu posso fazer para gerar uma renda? Né? Então, o seu cérebro ele começa a processar várias ideias, várias sugestões. Isso é trabalhar a criatividade. Ninguém tem criatividade de graça, exceto as crianças, né? As crianças são os mais criativos. Mas o que acontece com a escola, gente? No geral, a escola, ela meio que dá uma cortada nisso aí, né? Por quê? Porque a gente aprende que o certo é você estudar português, matemática, inglês, literatura, que é importante, claro, mas às vezes o aprendizado da criatividade não é trabalhado no sistema pedagógico. Então ele vai ficando que nem a gente, preguiçoso, né? Aí vai crescendo assim, ó, ninguém quer pensar. A gente quer tudo pronto, mastigado, você já quer a resposta ali, né? Às vezes eu mando uma pergunta para o aluno e ele fala, professora, você pode me explicar a pergunta? Aí eu explico o que eu estou perguntando, ele fala assim, tá, prof, mas que resposta que eu coloco? Eu falei, você tem que pôr a resposta, né? Então, às vezes, a gente fica preguiçosão, e isso impede a gente de ser um bom empreendedor, tá, gente? Então, só para a gente pensar um pouquinho. Então, a gente já está falando aqui sobre o perfil e o comportamento dos empreendedores, né? Já estamos falando sobre isso, porém, a professora dá uma estendida no conceito, né? Olha lá, ó, sabe o que quer e procura alcançar seus objetivos. Então, assim, é uma pessoa muito obstinada, tá, gente? Quando você desenvolve o empreendedorismo na sua vida, você fica uma pessoa obstinada. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa que tem um objetivo e ela vai atrás, né? É claro que os objetivos, eles mudam ao longo do tempo. Por quê, gente? Porque a gente imagina as coisas de um jeito, mas as coisas às vezes acontecem de outro, não é assim? Ninguém vai exatamente viver o que planejou. E aí você entra com a capacidade de se adaptar. Eu tenho um objetivo, acontecer um imprevisto. Deixa eu adaptar aqui os meus objetivos. Isso também é importante, isso entra na questão da flexibilidade, né? Ser uma pessoa flexível, ser uma pessoa que se adapta a novas realidades. Não deu certo desse jeito, você não pode se frustrar. O grande problema é que a gente se frustra. É que nem a dieta, né? Você imaginou que estaria, assim, comendo só alface na quarta-feira, mas aí ontem você comeu um x-tudo à noite, né? Aí você fala, ai, nossa, não dá certo, aí você se frustra, e no outro dia você acaba com a dieta. Não, imprevisto aconteceu, você foi lá, pá, foi fraco, não aguentou, outro dia você retoma, né? O grande problema é que a gente não persiste,
E isso faz parte dessa característica 2, comandante. Comandar a nossa vida com autoestima, gente, com autoconfiança. Prof, mas isso aqui parece tão impossível. Gente, não é impossível. Só que também não é assim. Amanhã eu já estou a pessoa mais autoconfiante da face da Terra, né? Amanhã a minha autoestima vai ser a melhor do mundo. Agora. Seria Eu ia maravilhoso, falar né, isso gente? agora. Inclusive, tem vários livros que esse pessoal vende. Mude um hábito em 7 dias. E blá, 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 né? Gente, vamos falar a verdade na realidade? Vamos ver a verdade nua e crua? É muito difícil, vai meses para você mudar um hábito, né? Por isso que as pessoas sofrem para fazer dieta, porque ela come bacon 30 anos da vida dela e de repente ela quer parar de comer, né? Você fica no hábito ali. Então, mas ter autoestima, autoconfiança, você pode trabalhar aos poucos. Você pode ir praticando, crescendo em comportamento, né? Tem tomada de iniciativa, está atento às oportunidades, se compromete, né? Então, você se compromete com o curso, você se compromete com o que você está aprendendo aqui. Isso aqui é muito importante. Ah, mas eu desanimei, meu colega saiu e blá, blá, blá. Seu colega é seu colega, você é você. Tenha comprometimento com aquilo que você almeja na sua vida, né? Olha a diferença aqui. Busca melhoria e qualidade nas ações. E o mais importante, gente, se planeja para inovar, né? A inovação, ela vem com o hábito de planejar a meta, planejar o projeto. E aí é claro que nesse foco, né, que você coloca o teu cérebro ali para pensar, você pode ter uma ideia inovadora. Que inclusive eu vou trabalhar muito isso aqui com vocês, viu? Porque eu vou perguntar qual vai ser o diferencial da sua empresa. O que a sua empresa tem de diferente dos concorrentes? Olha que legal. Né? Ah, prof, mas é difícil. Gente, a gente está aqui para aprender. Vocês estão aqui para desenvolver, né? Da noite para o dia. Mas se a gente não quebrar nosso cerebelo, se a gente não pôr a cabeça para funcionar, a gente não desenvolve essas habilidades. Tá? Então, essas habilidades aqui vão ser cruciais para você ser um bom empreendedor. E aí a gente tem um outro conceito muito interessante, gente, que é o conceito colaborador empreendedor. Então, o que é isso aqui, gente? Você não necessariamente precisa ser, não necessariamente você precisa ser um empresário para ser um empreendedor, tá? Você pode ser um funcionário empreendedor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o colaborador empreendedor, ou seja, aquele funcionário que é colaborador para as empresas. São os contratados que age como empreendedor dentro da empresa, mesmo o negócio sendo dele. Olha lá, olha o comportamento. Entende o que o mercado procura e adota a atitude empreendedora, né? Atitudes colaborativas. Então, aquela pessoa, gente, que ela tá assim, ó, tô aqui trabalhando, mas ela tá com o cérebro sempre assim, nossa, mas será se eu mudar aqui, se eu fizer desse jeito, não vai ficar melhor? É aquela pessoa, gente, que naturalmente ela busca melhorar o serviço dela. Tem gente que não é assim, tem pessoas que é contratado para fazer uma coisa, a pessoa faz só daquele jeito, né? Ela só vai naquele arroz com feijão. O colaborador empreendedor, o que ele procura? Ele procura estar com a cabeça assim, como eu posso fazer para melhorar o meu trabalho? Como é que eu posso fazer para isso aqui sair melhor? Ah, prof, mas às vezes a empresa não merece. Realmente, gente, tem empresa que não merece. Só que você não tem que pensar na empresa. Uma hora você sai de lá, e se você sai com essa habilidade desenvolvida, você pode entrar em uma empresa que realmente te merece. Então, não pense na empresa, pense em você. Pense na oportunidade que você tem de ser um profissional respeitado, um profissional desenvolvido, preparado. Se prepare. Gente, a vida da gente é assim. A gente se prepara
para merecer, né? Se prepare para empresas que vão te reconhecer futuramente. Às vezes a gente fica achando ruim da empresa que você passou, não foi a melhor, não te reconheceu e estava cheio de problema, ok. O que você pode aprender com tudo isso? O que você pode extrair de toda essa sua experiência que pode ser útil para você na sua carreira profissional? Percebe? Que aí você começa a ser um bom profissional, não por causa da empresa, não por causa do teu patrão, mas você começa a ser um bom profissional porque você quer criar uma reputação para você. Porque você quer que os clientes te respeitem, te considerem, porque você quer ser indicado pelos seus próprios colegas de trabalho. Esse é o empreendedor colaborador. Perdão, é o colaborador empreendedor. Tá? Ele tem essa vibe na cabeça, gente. E isso aqui faz toda a diferença no mercado de trabalho. Tá? Ele tem atitude proativa, ele contribui, né, com a empresa ali, não fica simplesmente fazendo o que pede, mas ele procura ser uma pessoa que participa, né? E isso faz dele, ele começa a criar uma imagem profissional que vai se fortalecendo conforme o tempo vai passando, certo, gente? E isso vai trazendo para ele uma reputação, um nome. E vou te falar, gente, eu trabalhei com RH há muitos anos e tinha cargos que a gente não conseguia achar o profissional. Aí, quando a gente achava que estava contratado em outra empresa, a gente oferecia uma proposta melhor do que aquele estava. E aí a gente falava, nossa, ele vai vir, né? Mas aí, de repente, passava um dia, o candidato falava, olha, eu agradeço, mas a empresa que eu tô, ela fez uma contraproposta para eu ficar, né? Aí você fala, gente, como isso é possível? É possível. Quando você tem um profissional de alta imagem profissional e uma certa relevância na empresa, é possível você vivenciar isso aí na sua carreira, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Vamos lá, gente, nós temos um minutinho. Vocês Não, dúvida entenderam nenhuma. o conceito de empreendedorismo? Não necessariamente você precisa ter uma empresa. Eu vi de uma forma diferente, assim, do jeito que você explicou, né? Mas eu não sou muito criativa, não. Mas, Rebeca, é aquilo que eu falo. Às vezes a gente vai ficar a vida toda para trabalhar uma habilidade, né? E o que eu falo, criatividade é a necessidade. Quando você precisar, na necessidade, a gente força a cabeça para pensar. Eu dei o exemplo de uma família que procura uma outra renda para se sustentar, né? Eu falo, às vezes, você está isolado em um caminho, né? E aí você vai ter que achar um jeito. Sabe aquela coisa? Imagina você preso dentro de um lugar e tá pegando fogo. Você não vai ter que arrumar um jeito de sair dali? Ou você Sim, vai se entregar? Mas assim, eu não tinha esse ponto de vista, assim, de ser criativo nesse sentido, entendeu? Eu achava que você tinha que ser criativo para montar uma empresa, um negócio, mas não, se você for ver, é no seu dia a dia a criatividade, né? Perfeito. É isso que vai levar você a ser, futuramente, se você quiser ter um negócio bem sucedido, usar essa habilidade. A gente começa do pouco para ter muito. Essa é a proposta que eu trago aqui para vocês. Trazer o empreendedorismo para a vida real,